Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, queridos. Seja muito bem-vindo a mais um Tadel e nessa noite um Tadel muito especial. Porque nós estamos começando uma série nesse mês, o mês de junho, o mês dos namorados, o mês dos relacionamentos. Nós queremos falar a respeito de uma série de mensagens começando nessa terça-feira e todas as terças-feiras ao longo desse mês, nós queremos falar a respeito do tema relacionamento. Então, nós queremos discutir, conversar, bater um papo a respeito de todas as realidades que acontecem dentro de um casamento, dentro de um relacionamento de namorados, dentro de um relacionamento de noivos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com tudo aquilo que Deus vai falar ao seu coração
em meio a cada uma dessas terças-feiras que nós teremos ao longo desse mês de junho. Você é muito bem-vindo, fique à vontade. Nosso desejo, nossa oração é que você seja muito abençoado com tudo aquilo que vai ser ministrado ao seu coração nessa noite e nas próximas noites ao longo do mês de junho. Nós, nessa noite, queremos começar essa nossa série com um casal poderoso, um casal abençoado. E antes de nós apresentarmos esse casal, quero fazer um convite para você. Você está aí através do YouTube ou talvez esteja através do Facebook. Eu quero que você agora copie esse link e cole esse link em algum grupo de WhatsApp que você sabe que tem pessoas que precisam ouvir aquilo que vai ser ministrado aqui. Pessoas que precisam ouvir a respeito de restauração no casamento, milagre na família, viver o propósito de Deus dentro de um contexto de relacionamento conjugal. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão precisando urgentemente de um milagre nas suas casas, nas suas famílias. Esse é o momento, você tem esses próximos segundos para poder fazer isso, compartilhar esse link com todas as pessoas que você sabe que precisam receber algo da parte de Deus. Faça isso agora, compartilhe esse link e abençoe essas vidas. Com certeza, elas serão tocadas pelo poder de Deus, através da palavra que vai ser ministrada, através dos testemunhos que nós vamos ouvir. E eu sei, no nome de Jesus, que ao longo de um tempo, milagres extraordinários de Deus também acontecerão na vida desses casais, dessas famílias, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Faça isso, porque nós queremos começar essa noite essa ministração, esse tempo, começar essa série de mensagens com um casal muito especial para nós, os nossos queridos discípulos, o Jefferson e a Dielis. E é uma honra, uma satisfação muito grande a gente ter a presença deles aqui conosco. É um casal fantástico, um casal abençoado, um casal que inspira a vida de muitas pessoas, uma referência de casamento, de família para todos em nosso meio, como Fonte Church Indaiatuba, bem como para todos aqueles que vão ouvir e vão ser ministrados através daquilo que eles têm a compartilhar ao seu coração. Bom, eles têm 12 anos que eles convivem juntos e há 8 anos eles estão casados. E eles têm, fruto desse amor, desse relacionamento, 3 meninas. Olha que santo desafio que Deus trouxe ao Jefferson. Ele tem 3 meninas, além da sua amada esposa, são 4 mulheres naquela casa, aleluia, glória a Deus. Então ele tem uma escadinha de meninas, ele tem a Maria Clara, ele tem a Laura e ele tem a Fernanda, que com certeza alegra muito o coração deles. Eles também vão falar um pouquinho a respeito disso aqui ao longo dessa transmissão, ao longo dessa ministração. Eu quero agradecer pela sua presença, pela sua participação. Fique conosco até o último segundo dessa transmissão, porque pode ser que no finalzinho tenha uma bênção especial para você e que se você desligar ou se desconectar, você não vai receber. Então, acompanhe atentamente ao longo dessa 1 hora de ministração, de conversa, tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos começar então esse momento, esse bate-papo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o desafio de ser entrevistado e poder estar compartilhando e repartindo com a gente, né, com esse público maravilhoso, aquilo que Deus tem feito na sua vida, Gé, aquilo que Deus tem feito na sua vida, Dielis. E nós queremos começar, eu quero trazer um questionamento, Gé, queria que você pudesse falar a respeito disso. Infelizmente, muitas pessoas, elas vivem uma grande dificuldade, Gé. Elas, principalmente alguns homens, eles conseguem ser bem-sucedidos na vida exterior à casa, às vezes até muito bem-sucedidos ministerialmente. Temos pessoas que elas têm uma vida exemplar diante do contexto da igreja, da sociedade, do mundo em geral, mas infelizmente em casa são uma catástrofe, são pessoas que vivem misérias. Eu me recordo agora de 2 personagens bíblicos que eu acredito que nos podem ajudar em relação a isso. Um deles é Noé. A Bíblia fala que Noé, ele conseguiu, diante da direção de Deus, salvar a sua casa, salvou a sua família e condenou o mundo por meio da obediência que ele fez a Deus. Então, salvou a família e perdeu o mundo. E nós temos Davi. Davi foi um exemplar, um exímio guerreiro, um rei magistral, alguém que impactou uma nação e um mundo. Até hoje se fala o rei Davi, uma referência. Mas quando a gente vê o contexto familiar de Davi, foi terrível já.
foi um péssimo pai, em várias ocasiões um pai omisso, em várias ocasiões errou como esposo, falhou com a sua esposa ou com as suas esposas. Ou seja, perceba que parece que existe um desafio já, na nossa geração a gente vê isso cada vez mais, de como ser bem-sucedido nas duas realidades, do lado de dentro da casa e do lado de fora da casa. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, o que você pensa a respeito disso e como que você consegue ser bem-sucedido na família, bem como ser bem-sucedido no propósito de Deus, no chamado ministerial e em tudo aquilo que envolve o que você vive no seu dia a dia. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, já. Amém. Primeiramente, boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que somos gratos a vocês. Que Deus abençoe vocês em nossas vidas, né? Como um pai espiritual, como um pastor que vocês são. E é uma pergunta muito interessante. O pastor praticamente falou tudo nessa pergunta. E citou duas referências, que é Noé e Davi. Grandes homens de Deus, porém, assim como nós temos nossas falhas, eles erraram bastante também. Mas eu vejo na minha vida, nessa pergunta eu vejo na minha vida, aquilo que o pastor mencionou, que é mais fácil você ser bonzinho fora do seu lar, dentro de uma igreja, que é um momento propício para você estar tão bem, ou aparentar estar tão bem, mas às vezes dentro da sua casa você pode estar mal. E é algo que a gente precisa ter um princípio da palavra. Eu me baseio muito naquela palavra de Timóteo, capítulo 3, onde fala que não tem como você cuidar bem das coisas de Deus, ou seja, da igreja, do ministério, se você não estiver bem dentro da sua própria casa. Então, nós, diante do princípio da palavra do Senhor, nós, através do Espírito Santo, nos ajudando a ter esse equilíbrio de ser um bom pai dentro do lar, de ser um bom marido para minha esposa, né? Um bom marido para suas esposas, e ser um bom líder onde você esteja, ser um bom servo, a palavra correta seria um servo, baseando-se em Timóteo 3. Então, eu procuro viver esse princípio na minha vida, eu procuro me esforço cada dia mais de ser um bom pai dentro de casa, de cuidar bem das minhas filhas, de ser um bom marido, de poder cuidar bem da minha esposa, até então porque o apóstolo Paulo sempre menciona que a mulher é um vaso, né? Ela é frágil. Então nós, como homens, precisamos enxergar as mulheres assim, né? Por essa autoridade que nós temos como um sacerdote dentro de nossos lares. Uau, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já acaba de dizer para nós, basicamente, que família é prioridade para Deus e é o que respalda o ministério, não é mesmo, Gê? Quando você cita Timóteo, você está mencionando a respeito daquilo que Paulo fala a Timóteo, deixando claro que para nós termos um ministério bem-sucedido, isso não pode ser ao custo de ter uma família destruída e perdida. E, na verdade, quando nós temos uma família abençoada, isso nos credencia, isso nos dá o direito e a autoridade de poder ministrar sobre outras famílias dentro do contexto da igreja. Glória a Deus, aleluia. Quero fazer uma pergunta agora para Dielis. Dielis, uma das realidades que muitos casais vivem, e que é um tema extremamente perigoso, é o tema, os segredos dentro de uma relação. Eu acredito que muitas das áreas de queda que acontecem dentro de um casamento, de um relacionamento, muitos problemas que acontecem justamente porque os casais começam, em algum momento, eles começam a se separar no sentido da comunicação ela já não é uma comunicação aberta, começa-se a conviver com muitos segredos no coração e a transparência se perde ao longo do tempo. Então, aquilo que na verdade acontece na vida de um casal cristão, que é viver uma vida de completa entrega, em que você olha o outro como ninguém mais na terra olha o outro, isso já começa na própria lua de mel dentro de um casamento, né? Para aqueles que viveram o padrão de Deus, e eles têm esse presente de entregar um para o outro a sua própria sexualidade, entregar um para o outro o seu próprio corpo, como um presente da parte de Deus, e ao fazer isso eles estão ali se desnudando literalmente, né? Eles estão ali se mostrando como eles são. Então isso é um sinal de uma transparência máxima que a gente não tem com mais ninguém, a verdade é essa. Mas infelizmente muitos casais, ao longo dos tempos, vão vivendo uma realidade de muitos segredos, e se perde totalmente a transparência, e começa a se viver uma vida mentirosa dentro da relação. Isso obviamente é destrutivo, é prejudicial, e acaba resultando em muitos casos em separação,
e o fim desse relacionamento. Queria que você conversasse um pouquinho, falasse aqui pra gente, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, Gélis? Qual que é o valor da transparência? Queria que você falasse a respeito, o que a transparência importa para um casamento bem-sucedido, para um relacionamento segundo a vontade de Deus. Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês, né, pastores. Eu acredito que a transparência ela é fundamental para que qualquer relacionamento dê certo, né? Não só um relacionamento entre homem e mulher. Mas, dentro de um relacionamento, por que a transparência é fundamental? Para que a gente feche a porta da nossa vida, para que Satanás não mine o nosso coração, né, de esconder esses segredos do nosso cônjuge, né, do nosso marido, né? A transparência ela precisa acontecer. Às vezes a gente pode ter alguma reserva, algum medo, né, de dizer o que está acontecendo. Mesmo isso deve ser quebrado, né, diante do Senhor primeiramente e depois despejado, dito ao nosso cônjuge, né? Se você tiver algum problema de transparência no seu relacionamento, eu sugiro que, no nosso caso, né, nós temos nossos discipuladores, que a gente pode despejar tudo que a gente tem que despejar na frente deles. Mas procurar alguém de confiança que você possa te ajudar a ser transparente, porque isso vai impedir com que Satanás entre e mine o seu relacionamento. Eu acredito que a falta de transparência, ela é como se fosse aquelas bombas de mina, né, que vai te ajudando, te prendendo, de certa forma, aos segredos. E quando você demora a ser transparente, isso vai virando uma bola de neve que mais lá para frente pode explodir e pode ser fundamental para que Satanás possa trabalhar para quebrar o seu relacionamento. Então nós precisamos ser transparentes, nós precisamos despejar tudo aquilo que está no nosso coração, porque é isso que a palavra nos ensina, né? Nós já temos essa intimidade com o nosso cônjuge, Deus já preparou essa intimidade para nós, para que nós pudéssemos despejar essa transparência, despejar o que está no nosso coração, né? Assim como o Senhor falou, né? Nós temos essa intimidade desde o primeiro dia do nosso casamento, e isso é de suma importância. Glória a Deus. Perfeita essa analogia que a Gélis fez, eu acredito que ela é muito boa. Essa imagem de falta de transparência é como andar em cima de um campo minado. Você, em algum momento, vai explodir. Então, princípio poderoso a ser aplicado e vivido no nosso casamento. Eu tenho certeza que esse é um dos pilares do relacionamento abençoado que vocês têm, essa capacidade de viver uma vida de transparência. Gê, eu tenho uma pergunta forte para você, Gé. Pelo menos eu acho. Na minha perspectiva, uma pergunta muito importante. Tem muitos homens aqui agora, nos vendo. E muitos deles desejam aprender, através da palavra de Deus, como ser um homem de verdade. Homem de verdade, eu vou usar uma expressão, espero que vocês me entendam, mas a nossa geração está faltando macho de verdade. Não falo macho no sentido daquele que tem uma genitália de homem, porque isso é algo mais fácil de perceber. A gente olha, o bebê nasce, fica fácil de evidenciar que é um menino. Não estou falando daquilo que nos coloca na condição de sexo masculino. Eu estou falando de hombridade, de fato. E por que eu pergunto isso para você, Gé? Porque muitos homens, fruto desse momento que a gente vive, vivem ou um extremo ou outro. Eu conheço homens e eles já confessaram a Jesus, eles julgam ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, mas são extremamente grosseiros, uns cavalos, uns animais, extremamente rudes. São aqueles homens que eles não lideram a sua casa, eles dominam a sua casa, se não com agressão física, no mínimo com agressões verbais. Esse é um extremo. E existe um outro extremo, homens omissos, com aquela clássica ideia de um homem que fica no sofá, coçando e esperando que a mulher faça absolutamente tudo, e que todas as coisas venham ao seu de acordo com o seu desejo, com o seu prazer. Perceba essas duas realidades. E nisso, na minha avaliação, eu resumo dizendo que está faltando na nossa geração, e que bom que a gente tem essa oportunidade de poder falar a respeito disso,
Tenho certeza que você vai falar bastante a respeito da importância disso, de que nós precisamos ter homens de verdade, hombridade de fato. Queria que você contasse um pouquinho a respeito disso, talvez até o seu próprio desafio pessoal nisso, e como que você tem vivido como um homem de verdade na sua casa, para sua esposa, para suas filhas principalmente, e para a sociedade como um todo, nos ensinando também a respeito de como ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode falar um pouquinho disso para a gente, Gê? Amém. Pergunta muito forte mesmo, sobre hombridade. E eu vejo aquilo que nós conversamos no início, o princípio. Creio que tudo gera através do princípio da palavra. Então, eu no começo, antes de eu conhecer a verdade, antes de conhecer a palavra de Deus, eu não tinha muita experiência em viver um relacionamento. Então, eu tinha um achismo. Eu achava que tinha que ser de um jeito. Então, através da própria palavra, eu me posicionei como um homem, como um varão, como um homem de verdade. E então, através da própria palavra, o Espírito Santo me ajudou a fazer um papel de sacerdote, a tomar posições dentro de uma família, que isso é o mais importante. O pastor mencionou algo muito forte aqui, que às vezes tem homens que são violentos dentro dos seus lares, e a palavra ensina lá em Efésios que nós precisamos amar a nossa esposa. Jesus fala que nós temos que amar a esposa assim como ele amou a igreja, e fala para a nossa esposa ser uma auxiliadora, nos ajudar. Não fala que é para a mulher amar o marido, e sim para o marido amar a esposa, porque nesse caso o homem é mais orgulhoso, essa é a grande verdade. O homem ele é super orgulhoso, essa é a grande verdade escancarada, porque o homem, por ter essa autoridade, ele pode abusar dessa autoridade dentro da sua casa, dentro do seu lar, acontecendo o quê? Batendo na esposa, achando que tem que ser do jeito dele e não do jeito de Deus. Então, está totalmente fora da casinha, totalmente fora dos princípios da palavra. Mas quando você está na palavra e ouvindo a voz do Espírito Santo, não tem como sair desse caminho, não tem como sair desse princípio, dessa verdade. Você precisa, você começa a praticar isso na sua vida, cuidando da sua esposa, cuidando da sua família, sendo um bom marido, não sendo uma pessoa não só agressivo fisicamente, mas também não agressivo nas palavras, porque não adianta nada eu não bater na minha esposa fisicamente, mas eu machucar ela verbalmente, falar coisas que ela não deve ouvir. Então, nós precisamos ser um homem de verdade. Ser um homem de verdade é amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja. Então, eu procuro vivenciar isso na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tremendo, tremendo. Que Deus nos ajude cada vez mais a sermos homens segundo o coração de Deus, homens de verdade. Macho de verdade, não só alguém que é do sexo masculino, mas alguém que vive de fato como o padrão de Deus. Você falou algo muito interessante, Gé, falou a respeito do homem amar a mulher, amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. E o próprio autor, Paulo, fala a respeito da mulher, de ela servir, né, de ela se submeter ao homem, ao marido, como cabeça sobre ela, como líder desse relacionamento. Eu queria entrar agora num tema que eu acredito que também é muito interessante, muito importante, e algumas vezes, algumas pessoas até usam dessa palavra para subjugar, não só no dia a dia, na comunicação, mas até mesmo sexualmente suas esposas. E algumas esposas cristãs, infelizmente, não vivem uma vida prazerosa no quesito sexual, no relacionamento de intimidade sexual. Eu quero fazer uma pergunta para a Dielis, até por ela ser uma mulher de Deus, uma mulher que tem vivido diante daquilo que entende da palavra de Deus, e eu conheço vocês como discípulos, né? Então sei que vocês de fato têm vivido o que vocês têm falado, mas eu quero fazer uma pergunta, Dielis, para você, que é a seguinte pergunta: como viver, e se é possível viver, como que nós podemos viver uma vida sexual dentro do relacionamento conjugal, que seja prazerosa, ok? Ou seja, que envolva alegria, satisfação, que seja saudável, ou seja, que não seja um relacionamento doentio, com realidades de doença, de desordens do pecado, e que seja abençoado, ou seja, que esteja debaixo de obediência de Deus. Ou seja,
como viver um relacionamento sexual, intimidade sexual dentro do casamento, de modo a ter alegria, de modo a viver algo que seja altamente saudável para o relacionamento conjugal e algo que seja abençoado por Deus, que seja algo que a gente possa fazer na presença do Senhor, sem constrangimento e sabendo que é isso que Ele criou e Ele tem alegria em que a gente possa praticar isso que Ele nos recomenda a viver. Como que a gente vive isso, Dielis? Glória a Deus. Acho que esse é um tema de suma importância dentro de um relacionamento, para qualquer relacionamento. Ele foi preparado pelo Senhor para ser vivido dentro do casamento, dentro desse matrimônio, né, desse ministério sagrado que é o casamento. E eu acredito que se você começa a aplicar os princípios da palavra, né, por exemplo, lá em 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 7, vai dizer para nós que o esposo deve coabitar com a esposa com entendimento, né? Mas não só no tocante no que diz respeito a o que fazer, né, dentro de quatro paredes, mas eu acredito que a conversa, a intimidade, o ambiente que a gente cria dentro do nosso relacionamento, eu servir o meu esposo me servir, né? No nosso relacionamento, nós temos uma coisa que a gente pratica bastante, que eu acredito que para a mulher é muito importante, né? Para os homens, eles são mais racionais, né? Mas eu acredito que eles também se surpreendem quando a esposa serve o esposo dessa forma, né? Às vezes eu vou lá, às vezes o Jé está dormindo, ele por vezes acorda de madrugada para ir trabalhar, e eu compro alguma coisa que ele gosta, algo que ele gosta de comer, faço um bilhetinho, coloco, e aí vou lá, espero ele pegar no sono, coloco dentro da bolsa, porque ele tem o hábito de ler, né? Eu conheço meu esposo, ele tem o hábito de ler na hora do almoço dele, então quando ele abre lá o livro para ler, tem lá uma lembrancinha, juntamente com uma palavra abençoadora para ele, né? E isso traz alegria ao coração dele, e quando ele faz a mesma coisa por mim, traz alegria ao meu coração. E eu acho que a sexualidade, ela se cultiva no dia a dia, né? Não adianta um dos dois chegar à noite e já querer chegar nos finalmente, se nem plantou, né? A gente aplica esse princípio de semeadura, né? A gente precisa ter, dentro do nosso relacionamento, entendimento. E esse entendimento, ele precisa acontecer dentro da comunicação, né? A mulher conhecer o esposo conhecer a mulher. Eu acho que isso é de suma importância, né? E se você acha que dentro do seu relacionamento você faz algo que não está de acordo com a palavra, busque saber, né? Ore a respeito disso. Não faça nada que vá desagradar o Senhor, mas dentro de um relacionamento onde é abençoado pelo Senhor, se está dentro da palavra, está abençoado por Ele, então faça. Tudo que deixa seu esposo feliz, faça. Tudo que deixa sua esposa feliz, faça, porque isso só vai trazer mais felicidade ao seu relacionamento. Glória a Deus. Uau! Glória a Deus. Fala um pouquinho ainda. Ah, que bom. Boa noite. Queridos, vocês realmente, na medida que a gente vai conhecendo, caminhando com vocês, vocês de fato nos inspiram. Isso é uma grande bênção. Falando a respeito dessa comunicação, eu me lembro em um dos nossos discipulados, que a Dielis compartilhou comigo o desejo que as meninas já têm hoje em dia de casar, de formar família. Por quê? Porque elas já estão vendo na vida do Gé e da Dielis esse compromisso, essa lealdade, essa semeadura que a Dielis comenta. Ela sempre compartilha comigo, né? E a gente vê o quanto ela também é uma mulher prendada, sempre agradando seu marido naquilo que ela faz de comer, enfim, né? Então, tudo isso somente favorece, inclusive, o nosso desejo de agradar o nosso parceiro, além do mais, favorecer uma boa noite na área sexual também. Então, a gente já vai semeando logo cedo, agradando, mandando bilhetinho, e isso abençoa o marido e abençoa as filhas. De uma forma ou de outra, elas também têm vontade de casar, e isso é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Glória a Deus. Estava pensando aqui que o Gé, ele está fazendo algo muito legal. Ele está elevando e muito o nível de homem que ele vai ter no futuro como genro. Porque
a referência para a família que as meninas estão tendo é justamente aquilo que vocês vivem com elas. Então, elas terão um alto nível de mulher a ser vivido, a viver como exemplo ao olhar para a Dielis, e elas não vão querer nada mais ou nada menos a não ser aquilo que elas percebem na vida, no contexto familiar. Que responsabilidade, né? Que coisa tremenda. Glória a Deus. Então vem homens fantásticos na condição de genro aí. Coisa linda, hein? Homens fantásticos. Glória Oro a Deus muito por isso. Oro por isso. Amém. Em nome de Jesus. Vai ser Homens de verdade. Homens de verdade. Homens. Verdade. Aleluia. Falando de homem, mais uma vez, Jé, uma pergunta importante também. Somos homens e temos essas responsabilidades que nós acabamos de falar, mas também vivemos, até em função das diferenças dos gêneros, do sexo entre homem e mulher, nesse sentido da diferença entre os dois, é notável que vivemos uma série de realidades daquilo que a Bíblia vai chamar de tentações. Quando a gente fala de tentação, o espectro é muito amplo. Nós podemos ser tentados em várias áreas, obviamente. Mas é notável que se existe uma área que os homens mencionam quase que de maneira universal e geral, uma área que é uma área de tensão, é justamente essa área das tentações sexuais. Eu queria perguntar algo, quero perguntar para você a respeito disso. Como viver essa realidade de ser tentado e não cair em tentação? De ser provocado, de receber as propostas do inimigo, do mundo, da carne, esses três inimigos que se unem nessa tríade do mal, que se unem para nos derrubar. E como viver uma vida vitoriosa dentro do contexto de um casamento, salvando, resguardando, protegendo seu casamento, protegendo suas filhas, sua família. Como viver em santidade, Jé, diante de tantas tentações que temos como homem? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Uau, muito forte esse tema. Também me baseio bastante naquela palavra em Tiago 5,16, onde fala que nós precisamos confessar, né, a nossa tentação. E glória a Deus que eu tenho um homem de Deus do meu lado, o pastor Wesley, onde que muitas vezes quando eu sou tentado, eu sempre mando uma mensagem, sempre converso com o pastor, porque a tentação, ela vem. O pastor esses dias mesmo ministrou sobre tentações. É um tema fantástico. O pastor abriu um leque de muitas coisas que nós somos tentados. E realmente o homem de verdade, o homem, ele é muito tentado nessa área da sexualidade, na área sexual. Então, nós precisamos viver esse princípio porque Satanás, ele não brinca em serviço, ele quer acabar, ele quer destruir a família. Ele quer destruir desde o início, desde o princípio, ele veio para destruir a família. E a palavra está vivendo em santidade. Eu vejo a santidade como uma pérola, como algo bem precioso de estar vivendo. E Satanás, ele quer vir, que nem os porcos, né? Roubar, quer vir pisotear tudo aquilo que é sagrado do Senhor, algo que é maravilhoso. Então, nós, digo como homem, essa mensagem seja para homem. Você é um homem, você é um sacerdote, você é um homem casado, um marido, valorize sua esposa, ore para que o Espírito Santo possa vir dar entendimento àquilo que a Dielis mencionou aqui, lá em 2 Pedro, onde precisa ter um bom relacionamento. E eu creio que algo que também nos ajuda bastante é o diálogo. Eu aprendi a ter um diálogo dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então, eu começo a conversar com a minha esposa. Se tem algo que eu quero que a gente faça, eu acabo conversando com ela. Por quê? Porque senão o Satanás, ele vai querer destruir essa área. Às vezes eu tenho algo que eu quero dizer para minha esposa. Olha, amor, a gente podia fazer assim num relacionamento. E às vezes eu tenho essa vergonha de falar com ela. Mas às vezes Satanás não vai deixar você ter vergonha para fazer com outras. Por isso que muitos homens vão na zona, muitos homens vão procurar fora. Por quê? Porque tem a vergonha de ter uma intimidade, um diálogo dentro do lar, de uma boa conversa, e aquilo que a Dielis falou, a gente realmente pratica sempre. A gente começa a escrever um para o outro, né? Quando eu vou sair, eu mando sempre os coraçãozinhos, mando um texto para ela. Por quê? O pastor falou tudo aqui no começo.
entramos no mês dos namorados. Não é porque eu estou há 12 anos com ela que ela é só uma mulher que tem que ficar na beira de uma pia lavando, na beira de um fogão cozinhando. Ela é minha namorada. Ela é uma grande esposa, uma grande mulher, uma grande mãe para minhas filhas, mas entre quatro paredes ela é minha namorada ainda. Porque no começo dos relacionamentos, do namoro, a gente quer ficar bonitinho, a gente quer fazer de tudo para agradar. Essa é a verdade. E vai chegando um momento que às vezes o homem, falo pro homem, quer entrar um pouco no automático, quer ficar de boa, quer ficar relaxado, não quer mais acender a fogueira ali, investir, não quer mais, como que eu posso dizer, ele não quer mais semear, né? Nessa terra fértil, que é bem fértil, essa terra é muito fértil. Então eu vejo isso, Fértil mesmo. nós precisamos ser bons namorados. Não é porque passou-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, que você tem que ver a sua esposa como uma mulher qualquer. A sua mulher é sua esposa, você jurou isso diante do altar, é uma aliança que você fez com Deus e com ela. Então que isso seja vivenciado na sua vida até que a morte nos separe. Aleluia. É um desafio, Glória mas a é Deus. agradável, é algo que eu decidi para minha vida e quero viver. Uau, animador ouvir o Gé, animador. Graças a Deus, glória a Deus, isso é tremendo. Geles, a gente acabou de falar da área sexual e com certeza ela é um desafio para muitos casais e o Gé deu uma aula aqui para a gente de como viver uma vida bem-sucedida em relação a esse tema. Mas é provado, estatisticamente, que muitos casais não se separam apenas por causa de traição sexual, por causa de dificuldades em relação ao sexo, mas um dos grandes temas, acredite, um dos grandes temas de separação, sabe qual é? Finanças. A área financeira tem sido um dos temas que tem causado muito prejuízo dentro de um casamento. Sabe por quê? Porque muitos casais estão casados, se relacionam sexualmente, convivem juntos, estão na mesma cama, dormindo todas as noites ou todos os dias, porém não casaram na área financeira. Quero fazer uma pergunta diante disso para você. A pergunta é: como que vocês casaram na área financeira? E qual a importância disso? De ser casado nas finanças também, e não ter cada um o seu dinheiro, as suas contas, os seus investimentos, sua poupança, os seus custos, saídas e entradas. Como que vocês vivem isso, Geles? Bom, antes de nós nos convertermos era assim, era tudo separado. No caso, então, eu não tinha nada, porque eu não trabalhava, era só ele, né? Então, quem gastava o dinheiro era ele. E depois que nós nos convertemos, que Jesus entrou na nossa vida, né? Nós fomos consertados pelo Senhor e nós entendemos que, assim como Ele nos fez, né? Como diz lá em Gênesis, capítulo 2, Ele nos fez uma só carne, as nossas finanças também têm que ser uma só, né? Tem que ser unificada, né? Tem que haver transparência na área financeira também. Eu preciso saber quanto meu marido ganha, ele precisa ter acesso às minhas finanças, quanto eu ganho, quanto eu gasto. Isso faz parte do fortalecimento de um relacionamento, né? E nós tivemos a nossa vida financeira transformada, porque nós aplicamos hoje o princípio dos dízimos e ofertas, né? Na nossa casa, é um princípio que nós aplicamos para as nossas filhas também, porque nós queremos que elas também tenham uma área financeira abençoada no casamento. E um detalhe, eu vejo hoje que, enquanto nós tínhamos as finanças separadas um do outro, nós não conseguimos conquistar nada, né? E quando nós unificamos e começamos a aplicar esse princípio do Senhor na nossa vida, nós percebemos que nós começamos a conquistar muitos alvos que nós tínhamos no nosso coração e não conquistávamos porque nós não tínhamos aplicado esse princípio do Senhor na nossa vida. Então, eu acredito que o segredo, né, do casamento bem unificado, bem atrelado, né, é você não só se unir fisicamente e espiritualmente, mas você unir também suas finanças para que isso se torne uma muralha onde Satanás não pode entrar e não pode estraçalhar com a sua vida financeira também, né? A vida financeira, ela influi, sim, no relacionamento. Nós já passamos por várias lutas financeiras, mas com a glória do Senhor e com a graça dele, porque nós nos permanecemos unidos em tudo, né? Ele nos deu graça e hoje nós podemos dizer que a melhor coisa que nós fizemos foi estar unido, não só espiritualmente e fisicamente, mas também nas nossas finanças.
Graças a Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Como eu também mencionei, das vezes que nós conversamos, nós celebramos com esse casal as conquistas que eles têm na área financeira, muitas, muitas mesmo. Para a glória do Senhor, nós vimos eles conquistando a casa deles, comprando a casa deles, a casa onde eles moram é deles, eles estão pagando, mas é uma conquista financeira, né? Glória a Deus por isso. Reformando, é verdade, agora, glória a Deus, isso é uma bênção. Nós também vimos eles pagando, quitando o carro deles, e nós sempre ministramos, né, a questão de dívidas, o quanto nós precisamos fugir delas. E esse casal tem sido exemplar com relação às finanças, isso glorifica o nome do Senhor, e nós queremos deixar esse recado para vocês, que o relacionamento, ele é importante quando está baseado sem segredos. A Angélis começou falando sobre isso, mas acima de tudo, com as nossas finanças unidas. Eu me lembro quando eu e o Wesley casamos, nós juntamos o nosso salário e parecia tanto dinheiro, queridos, era uma grande bênção. É tão bom viver isso, sonhar, colocar na ponta do lápis, olha, eu gostaria, e orar por isso também, né? Falar, Deus, nós temos esses sonhos, nós precisamos quitar isso e aquilo, quais são as dívidas que vocês talvez tenham, e colocar diante do Senhor como uma meta mesmo, de viver a área financeira como uma vida de testemunho, tanto para a gente, para a igreja, mas para ser um testemunho nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Gé, a gente está se encaminhando para o nosso final do nosso bate-papo, mas eu quero fazer uma pergunta. Vocês, como os demais casais que estão nos ouvindo agora, ou pessoas que querem casar e têm sonho de viver um relacionamento saudável, abençoado, prazeroso, obediente a Deus, mas a verdade precisa ser dita também de que existem conflitos, existem momentos e dias maus, existem algumas situações que a gente não tem uma concordância imediata, tem alguns momentos que a gente diverge um do outro, até mesmo discute, às vezes acaba ofendendo, acaba magoando, ou seja, conflitos existem, como qualquer casal e como qualquer relacionamento. Quero fazer uma pergunta para você, Gé, você como sacerdote do lar, como homem da casa, como que você resolve os conflitos? A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Então existe um limite entre uma ira permitida e uma ira que é pecado. Irai-vos, mas não pequeis. E ele diz, ele coloca uma data limite, um momento, um horário específico para a gente poder resolver isso. Até esse momento está na bênção, depois disso já começa a complicação. Ele fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quase dizendo para nós assim, ó, não durma e acorde com essa mesma problemática. Ache essa solucionática em algum momento. Quero que você nos diga como ter solução, né? Nessa brincadeira solucionática, ou seja, como ter solução. Como que vocês buscam resolver os conflitos que surgem ao longo desses 12 anos de relação, mais especificamente 8 anos de casados, e vivendo intensamente Cristo dentro do casamento? Como que é isso para vocês? Realmente o que o pastor falou é um tema que não é fácil de se lidar. Mas, pastor, eu aprendi muito que tem um combustível para tudo isso. Não é fácil, mas existe um combustível que é oração, é orar. Não tem outro caminho a não ser orar. É falar com o Senhor, principalmente quando a ira se vem. Né? Irais, mas não pequeis. Mas a ira vem, isso vem. Mas a grande questão é falar com Deus, porque quem vai nos acalmar é Ele. Porque a nossa emoção, a nossa carne quer gritar, quer brigar, quer estraçalhar, quer chutar o balde, quer ganhar, quer vencer. Só que quando é a palavra de Deus que nos confronta, você começa a ouvir a voz do Espírito Santo e dizer, opa, está errado. Ele falando para nós, você está errado. Calma, não é assim. Como se diz o ditado, nunca se resolve nada de cabeça quente, né? Tem momentos difíceis, que às vezes assim, eu estou com a cabeça quente, a Diele sabe o limite, onde ela deve ou deve falar.
Ela sabe que às vezes parece que não, mas eu já fui muito estressado, muito estressado. Não parece, mas eu já fui muito estressado. E chegava no momento que ela ia ao limite. Ela ia ao limite. Então, e ela abusava um pouco do limite. Mas hoje, pela sabedoria do Espírito Santo, pela sabedoria da palavra, ela sabe o meu limite e eu sei o limite dela. Quando ela está brava, eu ainda brinco com as meninas. Olha, deixa sua mãe lá quieta. Não vai lá. Quer que eu resolva? Eu resolvo aqui. Vamos lá. Então, a gente acaba aprendendo no relacionamento. Eu sei o limite dela, ela sabe o meu limite. Porque, muitas das vezes, a ira vem. Só que nós precisamos orar. Esse combustível é a oração. Nós precisamos acalmar. Né? Nós precisamos acalmar o espírito para que a gente acaba não pecando. Senão pode vir, infelizmente, pode vir um divórcio, pode vir você ficar de cara virado há muito tempo. Eu já fiz isso quando eu não era convertido, ela sabe muito bem. Eu ficava de cara virada com ela, e a Maria Clara era pequena, ficava assim, ó, fala para sua mãe lá que a toalha está no chão, manda sua mãe vir tirar a toalha do chão. Aí ela falava, a Maria Clara tinha 2 anos de idade. Maria Clara, fala para o seu pai, ele não tem mão para pegar? Então vivíamos assim, antes de Cristo. Né? Quando nós chegamos ao pé da cruz, nós aprendemos que cada um tem um limite, sim, mas nós precisamos ter um bom diálogo, acalmar ali, conversar e tudo termina bem. Uau, tremendo. Oração. Oração é o segredo para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e conseguir achar e descobrir mansidão em meio a tantas iras que se acendem em nosso dia a dia. Glória a Deus. Gélis, você tinha falado a respeito desse tema, eu quero voltar um pouquinho para que você possa falar um pouco a respeito disso. Você falou que os homens costumam ser mais racionais, isso você falou dentro de um contexto, até mesmo quando você falou a respeito da sexualidade. Mas não apenas a sexualidade, de modo geral, o Gé é diferente de você, não é mesmo? Você é diferente do Gé. Eu sou diferente da Dai, a Dai é diferente do meu jeito. Somos diferentes, gêneros diferentes. Como conviver? Sendo que temos esse desafio que Deus nos deu de viver, segundo o princípio bíblico, até que a morte nos separe. Essa é a realidade do casamento, segundo a ótica de Deus. E é o que Deus tem para vocês. Então, como conviver com esse ser diferente, todo santo dia, até que a morte os separe, Gélis? Eu ainda falo para ele, agora não tem mais jeito, é só quando eu morrer. Não pode me matar, diga-se de passagem. Mas é fato que as mulheres elas são um pouco mais emotivas, né, mais almáticas também. Os homens costumam ser mais racionais, não que eles não tenham sentimento algum, mas eles costumam ser mais racionais. No nosso caso, nós somos muito diferentes, né? Apesar de a gente ter alguns pontos em comum, mas a gente é bem diferente um do outro. O modo como faz as coisas, né? Eu acredito que a empatia, né? Você conhecer a pessoa com quem você se relaciona, né? Para isso que existe o relacionamento, para você se relacionar, conhecer a pessoa, né? Você entender a pessoa, você se colocar no lugar dela. Isso ajuda a mulher a entender o homem, porque você se colocar no mundo do homem, e o homem se colocar no mundo da mulher, faz com que a gente comece a compreender a realidade do outro e fazer com que essa realidade não traga para a nossa vida algo que vá nos limitar. Eu acredito que dá para sim, para você conviver com as diferenças, você tendo empatia. Eu estava falando para o Jé que a gente tem que pegar o fruto do Espírito, partir os gominhos, né, e ir aplicando dia a dia, né, para que possa dar certo, né? Acho que nenhum relacionamento é perfeito, mas a gente precisa buscar essa perfeição diante do Senhor, porque quando ele entra no relacionamento e a gente entende a diferença, ele não fez de propósito, ela não fez de propósito, é o jeito dele, é o jeito dela, a gente começa a ter uma empatia, né? E essa troca de experiência vai ajudar com certeza no nosso dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gé, a gente está terminando nossa entrevista aqui, nosso tempo. Quero que você possa falar de maneira bem sucinta, como se de fato alguém estivesse ali do outro lado e perguntasse para você assim: Gé, me fala rapidamente, quais são os segredos para viver uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada no relacionamento conjugal? Como é que a gente faz para ter uma vida abençoada, duradoura, ser bem casado? Quais são os segredos que você pratica
e que você gostaria de ensinar para as pessoas que estão nos ouvindo? O segredo é Cristo. Cristo no centro da nossa vida, no centro do nosso relacionamento, do nosso casamento. Sem Ele é difícil viver um relacionamento. Sem Ele é muito difícil viver. De todos os temas que a gente conversou aqui, se Cristo estiver no centro das nossas vidas, nós conseguimos ter um bom diálogo, conseguimos vivenciar um bom relacionamento, tanto sexual, né, para os homens, tanto sexual, para as mulheres que são mais sentimental, porque daí o homem consegue conviver, servir a mulher, porque a mulher é sentimental. Então você precisa ali entender a mulher, assim como a mulher também precisa entender, né, o marido. Então Cristo precisa estar ali, no centro das atenções, porque quando Ele está no centro, a gente não faz por si só, não faz a nossa vontade, porque senão a nossa vontade é separar. Qualquer briguinha é separar. Mas quando é Cristo no centro, a gente entende que tudo é um princípio de Deus. Aleluia. Última pergunta, Dielis. Você tem 3 meninas, 3 lindas meninas, uma bênção. Eu quero perguntar para você o seguinte: elas são lindas, têm o mesmo pai, a mesma mãe, mas elas são diferentes. Cada uma tem uma personalidade, um jeitinho de ser, de viver, de pensar, mesmo tendo a mesma formação, a mesma educação, os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos objetivos e alvos que vocês acabaram de dizer que vocês têm, de dar esse legado para elas. Quero perguntar para você, como mãe, como que é? Porque tem muita gente que tem filhos agora e está convivendo nesse tempo de quarentena intensamente com os filhos. Alguns estão vivendo assim intensamente com esses filhos nesses dias, porque a convivência está agora assim a níveis máximos. Dielis, como é que é isso? Como que a gente pode ter 2, 3 ou mais filhos e conseguir imprimir essas verdades, sendo que cada um deles é diferente? Como é que você tem resolvido esse grande desafio? Realmente, eu tenho 3 princesas e elas são uma bênção, né? Mas são completamente diferentes uma da outra, né? Uma é mais sensível, emotiva, a outra já é mais meiga, porém mais esperta, a outra já é mais temperamental, tem um gênio mais forte, né? E eu acredito que a minha busca tem sido, através do Espírito Santo, entender que quem tem mais filho vai entender o que eu vou dizer agora. Quando você tem um filho, você fala, nossa, que amor é esse? Aí você tem mais filhos, esse amor ele não diminui, ele multiplica, né? O amor é igual, só que eu preciso entender, como mentora delas, né, no caso das minhas filhas, que elas são pessoas também. Além de minhas filhas, elas são pessoas diferentes, com necessidades diferentes. E eu preciso buscar em Deus estratégias para que essas necessidades sejam supridas de igual maneira, né? Apesar das necessidades serem diferentes, as necessidades precisam ser supridas, né? Uma precisa de mais atenção, a outra precisa de mais correção, a outra vai precisar de mais diálogo, né? Eu acredito que o segredo está em você conhecer o teu filho, em você esquadrinhar o coração dele, entender como ele funciona, né? Buscar em Deus, instruir, né? Eu acredito que aplicar os princípios do Senhor é de suma importância, né? E buscar no Senhor maneiras de trazê-lo para perto. Quando você tem seu filho para perto, quando você presta atenção nele, nos atos que ele tem, nas maneiras com que ele resolve as coisas, na maneira com que ele vai se desenvolvendo, junto com o Espírito Santo, é possível sim você criar uma estratégia para que todos eles sejam bênção e cumpram o propósito do Senhor aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia, parabéns por respostas tão prontas e poderosas, assim, fomos muito abençoados. A minha amada esposa, Daiane, ela vai agora fazer um momento pinga-fogo, um momento toma lá, dá cá, um momento bate e volta, é isso? Não? É só um quebra-gelo. Eu preparei um quebra-gelo para vocês, Uau. tá bom? Não precisa de microfone. Eu só preciso que vocês possam pensar na relação de vocês, né, no casamento, no dia a dia, e me responder, tá? Mas vocês precisam fazer isso de olhos fechados, ok? Fechem os olhos e prestem atenção nas minhas perguntas. E a resposta vocês vão dar com o indicador de vocês.
Se é você, você vai indicar para quem? Para você mesmo. Vai lá, Gé, faz o teste. E se você achar que é a Dielis, a resposta da minha pergunta, você aponta para ela. É só o quebra-gelo, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quem se arruma mais rápido? Foram unânimes. Quem é o mais romântico? De novo, ganharam pontinhos. A segunda também deu certo. Quem faz as melhores surpresas? Ganharam também. Quem dirige melhor? Quem dirige melhor? Pode levantar. Ganharam. Quem é o mais engraçado? Até agora vocês estão indo muito bem. Responderam tudo direitinho. Quem tem mais paciência com as meninas? Ixi! Acho que os dois são muito pacientes. Dessa vez vocês acharam que cada um achou que tem bastante paciência. Quem come mais? Pontinhos, ganharam. Quem lembra mais das datas comemorativas? Acho que é sempre a gente. Sem dúvida. Quem é o mais organizado? É o Gé. Bacana. Quem dorme mais tarde? Dona Dielis? Quem gasta mais? Isso aí, queridos. Tem mais uma aqui. Quem é o mais bagunceiro? Muito bem. Vocês só não entraram em consenso numa pergunta. Nas demais, vocês estão de parabéns. Que legal. Eram 12 perguntas que eu fiz. Que legal. Vocês são um casal abençoado. Nós realmente somos privilegiados de poder caminhar com vocês, conhecer vocês e tê-los aqui, né, na nossa igreja. Sempre lembramos que nós não somos perfeitos, né? É uma grande o verdade. Senhor que nos capacita em todas as áreas que nós conversamos um pouquinho nessa noite, mas dependemos dele, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que noite poderosa. Quero agradecer ao Jefferson, a Dielis, por nos proporcionar um momento tão importante, especial, relevante como esse. Tenho certeza que você foi abençoado através dessa ministração, dessa entrevista. Se você gostou, deixa a sua curtida aí, compartilhe, coloque seus coraçõezinhos. Se você tiver em algum desses aplicativos, você pode, de algum modo, sinalizar que você gostou, que você foi abençoado. Isso ajuda a promover essa ministração para poder que ela chegue mais longe, que ela possa alcançar pessoas que de fato precisam tanto ouvir aquilo que foi ministrado nessa noite. Nós queremos orar, quero agradecer o casal, bem como minha amada esposa. Nós estamos começando hoje essa série de entrevistas com os nossos amados casais poderosos que têm sido uma referência em nosso meio. E semana que vem tem mais. Eu quero convidar você a estar com muita expectativa para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração na próxima semana também. Vamos orar então e louvamos ao Senhor por essa noite tão especial. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus. Eu te louvo por um tempo tão especial que nós tivemos aqui, com esse testemunho poderoso, vivo, real, de transformação, de restauração, de vida com Jesus, de intimidade, de comunicação, de vida financeira saudável. Pai, são tantas as áreas que nós falamos aqui e nós
com certeza nós conseguimos ver a tua poderosa mão atuando sobre a vida do Jefferson e sobre a vida da Dielis. Eu te louvo por esse casal, te agradeço e peço que o Senhor continue a abençoá-los poderosamente e que essa ministração, essa mensagem possa alcançar a vida de muitas pessoas. E que cada família, cada casal, cada noivo, cada namorado ou cada pessoa que está solteira, mas anseia e deseja casar e quer conhecer mais a respeito desses princípios norteadores da tua palavra, que essas pessoas possam receber aquilo que foi ministrado aqui e que elas possam ser poderosamente abençoadas por essa ministração. Nós clamamos isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Uma ótima noite. Que Deus abençoe o restante da sua semana em nome de Jesus. E até mais.